Mais um dia de conferência, glória a Deus, glória a Deus. A glória de Deus, ela vai aumentando cada vez mais, né? É de glória em glória. Então, ontem teve uma porção, hoje tem outra, amanhã vai ter outra também. Ela é crescente, poderosa. É uma alegria estar junto com os irmãos aqui mais uma vez e poder ver tudo aquilo que Deus tem feito em vocês e através de vocês também. Trago um abraço da Igreja Atos, lá de Lagoa Santa. Estiver passando por lá, chega lá para tomar um café, comer um pão de queijo, do lado do aeroporto. Ele é só descer, 15 minutinhos você está lá, né? Então vai ser um prazer recebê-los lá. Me foi dada uma direção sobre falar essa perspectiva do através de nós. Eu achei muito pertinente o tema dessa conferência, em nós e através de nós, porque essa é a dinâmica do Evangelho. Essa é a maneira como Deus trabalha, essa é a pedagogia que Deus escolheu para se revelar. Entenda, Deus não está com pressa, Deus não está trocando as mãos pelos pés, Deus não tem um sistema que tem alguém o pressionando, então agora ele tem que fazer de qualquer jeito. Não, a dinâmica que Deus sempre estabeleceu, desde o começo das Escrituras, primeiro, Ele faz em nós. E depois Ele faz através de nós. Primeiro Deus nos ensina, primeiro Deus nos prepara, primeiro Deus nos capacita, de maneira que a gente nem sabe que está sendo preparado. Quando você pega a vida de Moisés, por exemplo, você vai ver que Moisés teve um período de 3 quarentenas na vida dele. Os primeiros 40 anos, Moisés ficou lá no deserto, nem sabia que ele estava sendo gabaritado, preparado para algo depois. Quando completa a primeira fase de 40, Moisés vai para o deserto, e ali Deus estava trabalhando em Moisés. Moisés estava conhecendo o deserto, que 40 anos depois ele ia conduzir o povo por aquele deserto. Ele não sabia, mas Deus estava trabalhando em Moisés, para depois Deus trabalhar através de Moisés. Primeiro Deus firma fundamentos, primeiro Deus cria estrutura em nós, para depois Deus construir algo através de nós. Deus não troca as mãos pelos pés, Deus não age da maneira que nós agimos. Quando você pega João Batista, por exemplo, João Batista ficou 30 anos da vida dele se preparando, imagine, 30 anos se preparando, 30 anos escondido. A Bíblia diz que Deus guardou João Batista até um tempo necessário, para um tempo oportuno, 30 anos, Deus colocando verdades, estabelecendo fundamentos em João. Talvez João foi a pessoa que teve o ministério mais curto da Bíblia, 30 anos. Alguns chegam a dizer que ele teve 9 meses de ministério. Aí alguém pode dizer, mas 30 anos para 9 meses? Sim. Sabe por quê? Porque Deus está mais interessado em transformar você do que te usar. Deus está mais interessado em transformar o Itamar, em usar. O Itamar quer chegar lá para ser usado. Mas Deus fala, não, eu preciso te preparar primeiro. Eu preciso criar fundamento primeiro. Eu preciso estabelecer verdades em você primeiro. Então, primeiro em mim. Se aquilo que eu estou falando não for uma verdade para mim, não vai ser uma verdade para quem está ouvindo. Se aquilo que eu estou pregando não é uma verdade para mim, acredite, não vai ser uma verdade para quem está ouvindo. Porque todos nós, primeiro, preste atenção, isso aqui pode responder algumas dúvidas. Todos nós, primeiro, precisamos experimentar aquilo que Deus vai fazer através de nós. Todos nós, primeiro, precisamos experimentar, experienciar até a prática daquilo que o Senhor vai fazer através de nós. Então, primeiro em nós. Deus está trabalhando na gente. Deus está formando a gente. Cristo está sendo gerado em nós. O nosso caráter está sendo mudado, transformado. Nós estamos caminhando na perfeita, até chegarmos a essa perfeita varonilidade. Tem um autor que ele diz assim, olha, eu ainda não cheguei no lugar que Deus deseja, mas eu me alegro muito, porque eu não estou no lugar que Ele me encontrou, estou caminhando. Eu estou amadurecendo, estou desenvolvendo, estou indo. Deus está trabalhando em mim, e enquanto Deus trabalha em mim, Ele trabalha através de mim também. Então hoje eu quero falar sobre esse aspecto de Deus trabalhar através de nós. Qual que é a nossa responsabilidade no meio desse negócio todo? Qual que é o papel nosso enquanto igreja de Jesus dentro do tempo que nós vivemos? O que Jesus exige ou espera de nós enquanto sua noiva, enquanto seu corpo? O que Jesus espera? Qual que é a resposta que Deus espera de nós? O que Deus deseja com Itamar a partir daquilo que Ele tem feito na minha vida? E é isso que eu quero compartilhar. Abra sua Bíblia comigo no livro de Atos. Tinha que ser Atos, né, gente? Aleluia. Atos capítulo 1, né? Atos capítulo... Lá na nossa igreja tem um irmão que chama Atos. Aí imagina, né? Aí ele vai chamar alguém para o culto. Qual igreja que você é? Eu sou da igreja Atos. Você fala, não, não sou igreja.
Falou Atos, eu sou Atos da Atos, imagina. E é Atos mesmo o nome do sujeito, olha que coisa. Atos, capítulo de número 1. Nós leremos os primeiros 11 versículos. Livro de Atos, capítulo de número 1, do 1 ao número 11. Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. Todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. Até o dia em que ele foi elevado às alturas, depois de haver dado mandamentos por meio do Espírito Santo aos apóstolos que tinha escolhido. Depois de ter padecido, Jesus se apresentou vivo aos seus apóstolos com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas relacionadas ao reino de Deus. E comendo com eles, lhes deu essa ordem: não se afastem de Jerusalém, mas esperem a promessa do meu Pai, a qual vocês ouviram de mim, porque João, na verdade, batizou com água. João, na verdade, batizou por fora, mas depois vocês serão batizados por dentro. Vocês serão batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Então os que estavam reunidos com Jesus lhes perguntavam: será que esse é o tempo em que o Senhor irá restaurar o reino de Israel? Jesus respondeu: não cabe a vocês conhecer tempos ou épocas em que o Pai fixou pela sua própria autoridade, mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e sereis as minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em Judéia, Samaria e até os confins da terra. Depois de ter dito isto, Jesus foi elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o cobriu dos seus olhos, e estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 homens vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhes disseram: homens da Galileia, por que vocês estão olhando para as alturas? Esse Jesus que foi levado do meio de vocês para o céu, virá do modo como vocês o viram subir. O livro de Atos é considerado o livro histórico do Novo Testamento. Ele vai fazer essa ponte da vida de Jesus com os 4 evangelhos, e vocês bem sabem quais são os 4 evangelhos, não é? Mateus, Marcos, Lucas e João. Quando nós pegamos os evangelhos, nós temos os relatos da vida de Jesus escrita por seus apóstolos. Só que o livro de Atos está nos mostrando uma outra realidade. O livro de Atos está nos mostrando a maneira como Jesus continuou conduzindo a sua igreja, não mais em corpo físico. A maneira como Jesus continuou conduzindo a sua igreja, não mais através da sua presença física, mas por meio do Espírito. O livro de Atos nos fala da ascensão e do avanço do cristianismo. Aquilo que começa em Jerusalém, que é a capital da província da Judéia, termina lá em Roma, capital do império. O livro de Atos é o livro da história da igreja cristã. Nós não podemos olhar para esse livro e pensar que ele caiu aqui por acaso, não. Existem circunstâncias importantíssimas que deu a Lucas, o autor desse livro, a graça de reescrever, a graça de colocar esse livro para que possamos ser abençoados por ele. Lucas é um escritor gentílico, ele escreve 2 obras do Novo Testamento. A primeira, o evangelho que traz o seu nome, Lucas, e também o livro de Atos. E Lucas escreve essas 2 obras, talvez, para a mesma pessoa, Teófilo. Talvez uma pessoa muito importante. E Lucas quer ensinar a mesma coisa aqui. Nós lemos aqui no verso 1, e é o texto que eu quero ficar preso nele para desenvolver a nossa mensagem. Lucas escreve a princípio para esse Teófilo, relatando as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. Lucas está escrevendo sobre as obras do Cristo. Quando você pega o Evangelho de Lucas e Atos, você pode ler esses 2 textos, ou esses 2 livros, como o livro de um único volume, ou uma única obra, porque eles estão interligados. Maier Pilma, quando fala do livro de Atos, ele diz que Atos ele pode ser sintetizado em 3 palavras: ascensão,
Cristo subiu, descida, o Espírito foi derramado, e expansão, a resposta da igreja ao poder que recebeu. Cristo sobe, o Espírito desce e a igreja avança. Lucas escreve dizendo então que a igreja tem uma responsabilidade. Essa responsabilidade não é só sobre a igreja do primeiro século, é sobre nós, ainda mais com o nome que temos de Atos. A responsabilidade que temos então é de continuarmos aquilo que Jesus começou a fazer e a ensinar. A responsabilidade que temos é continuar a obra de Jesus. Lucas escreve para esse Teófilo, e há um jogo de palavras, alguns chegam a dizer que talvez não era uma pessoa específica, porque você tem duas palavras, Theos, Fileus, aqueles que são amigos de Deus, mas a maioria das pessoas entendem que era uma pessoa importantíssima. Então, se o evangelho chegasse a essa pessoa, seria uma oportunidade de chegar em outras pessoas também. Lucas atribui a esse homem um termo importante, excelentíssimo. Certamente era uma pessoa muito importante da sua época. E Lucas escreve para ele o propósito daquilo que ele estava querendo passar. O livro de Atos começa de uma maneira extraordinária. E quando lemos isso aqui, precisa encher o nosso coração de expectativa. Precisa encher o nosso coração de motivação. Porque o Lucas está dizendo que o ministério de Jesus não acabou, ele começou. Lucas está dizendo que o ministério de Jesus não teve uma pausa, ele começou. Lucas está dizendo que o ministério de Jesus não parou por um tempo, pelo contrário, ele continua, mas agora por meio da sua igreja, por meio daqueles que foram resgatados, por meio daqueles que foram lavados. Lucas faz referência ao evangelho. Lucas não foi um discípulo direto de Jesus, Lucas era menino de Paulo. Lucas se converte na viagem missionária junto com Paulo. Alguns chegam a dizer que foi quando o Eutico morreu. Porque o Eutico caiu da janela, o Paulo pregou para mais e morreu, e Lucas, como médico, deu o diagnóstico. Falou, Paulo, está na sua conta, isso aqui é culpa sua, quem mandou pregar para demais? E o Paulo falou, deixa que eu resolvo. Paulo orou, o homem ressuscitou. E ali Lucas olhou e falou, eu não consigo ir contra isso. Lucas se torna um discípulo de Paulo e posteriormente um historiador. Ele larga a medicina para virar um historiador. E ele vai relatar aquilo que ele viu. Quando você pega o evangelho de Lucas, ele é muito bem trabalhado, historicamente. Lucas é o evangelista que trabalha o nascimento de Jesus com mais detalhes, porque ele entrevista Maria. Maria, me conte tudo, não esconda nada, como é que foi? Onde você estava? Como que aconteceu? Me conte, Maria. E se tem um negócio que mulher sabe fazer, é ser detalhista. Foi assim, o horário foi esse. O dia foi aquele, eu estava debaixo daquela árvore, lá apareceu um anjo. E então ele vai relatar de maneira minuciosa tudo aquilo que ele ouviu, não só de Maria, mas de outros discípulos também. Lucas se tornou então um historiador. Ele anota, ele escreve, e a obra de Lucas se torna importantíssima para a igreja do primeiro século. Só que aqui Lucas chama a minha atenção quando ele diz aquilo que Jesus começou a fazer e a ensinar. Quando você pega os 4 evangelhos, você tem 2 maneiras de olhar para os evangelhos. Você tem a maneira de olhar para os evangelhos e entender que nos evangelhos você tem o início, o meio e o fim da obra de Jesus. Ou você pode olhar para os evangelhos e dizer que lá você tem o início daquilo que Jesus começou a fazer e a ensinar. Os evangelhos não nos apresentam toda a história de Jesus, apenas o início. Apenas aquilo que ele começou. Só que o texto diz que ele não encerrou. O texto diz que ele não parou. Se Jesus não encerrou, quer dizer que ele continua fazendo até hoje. Se Jesus não encerrou, continua dizendo que ele está aprontando até hoje. Que Deus está aprontando através do seu Filho, revelando o seu Filho ao nosso coração. Lucas está dizendo que ele começou, mas ele não parou. E o mais tremendo de tudo isso é que ele não está mais entre nós com o seu corpo físico. Ele não está mais em nós ou entre nós com a sua presença física. Ele está entre nós, sim, através de um corpo, mas de um novo corpo. E não um corpo físico do Cristo, mas um corpo espiritual. Ele está entre nós por meio de um corpo que ele criou, que ele decidiu se revelar, chamado igreja. Então igreja não é invenção do homem, igreja não é invenção de alguém que não tem nada para fazer, é do Cristo. Aqueles que dizem que a igreja é desnecessária, eles sabem mais do que Jesus.
Jesus está se revelando. Jesus está se movendo. Jesus está se tornando visível, palpável por meio da sua igreja. Então você tem dois estágios do ministério de Jesus aqui. Você tem o ministério de Jesus nos evangelhos, e você tem o Cristo se revelando por meio da sua igreja. A igreja se tornando os pés, os braços, a boca, os olhos. A igreja tornando o Cristo ressurreto, encarnado, visível. Aquilo que Jesus começou a fazer e ensinar até o dia em que ele foi elevado às alturas. Às alturas. Jesus fez uma promessa para os seus discípulos em João capítulo 14, verso 12, dizendo: em verdade vos digo, aquele que crê em mim, fará as obras que eu faço, e fará obras ainda maiores, porque eu vou junto do Pai. Essa promessa de Jesus se cumpre no livro de Atos, ou começa a cumprir lá. Não que nós vamos fazer milagres maiores do que o de Jesus, não. É que a expansão da pregação do Evangelho vai ser muito maior. A primeira coisa que você vê no livro de Atos é o Pedro, que até então tinha pregado 3.000 sermão e ninguém tinha convertido. Agora o Pedro prega um sermão e 3.000 pessoas convertem. Quando o texto fala de obras maiores, fala do alcance. Porque o mesmo Espírito que habitava no Cristo, e tudo estava limitado a Ele, no seu corpo físico, agora não habita só no Cristo. Agora o Espírito que estava no Cristo decidiu se mudar para milhares de milhares de milhares de milhares de pequenos Cristos. O Espírito que estava só sobre Jesus agora se multiplicou. Agora aqueles que foram alcançados pelo Cristo ressurreto são impulsionados, empoderados, transformados e enviados para se tornarem uma testemunha. Aqueles que creem no Cristo se tornam representantes dele na terra. Podemos operar na mesma unção, com a mesma vida, com a mesma graça, debaixo da autoridade. Temos autoridade no nome de Jesus para desfazermos obras malignas. Jesus decidiu se multiplicar. Jesus decidiu dar da sua vida a milhares e milhares de pessoas para que o seu ministério tenha um alcance muito maior. Então, portanto, quero te dizer, Igreja Atos, em Vila Velha, vocês têm uma responsabilidade, continuar aquilo que Jesus começou a fazer e a ensinar. Antes de Atos, tudo dependia de Jesus. Para o mundo ser alcançado pelo Cristo ia demorar muito, porque ele não conseguia estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Mas Paulo diz em Gálatas capítulo 6, que esse Espírito foi derramado sobre o nosso coração. Essa vida foi derramada sobre nós. Uma vez que o Cristo se multiplica, o alcance é muito maior. Agora nós estamos tendo culto aqui, mas está tendo culto lá na China. Nós estamos tendo culto aqui, mas está tendo culto em outros lugares do mundo. A igreja se torna os pés e as mãos de Jesus. O livro de Atos inaugura esse novo tempo, meu irmão, pelo amor de Deus. O livro de Atos inaugura essa nova estação onde homens e mulheres simples, assim como eu, assim como você, resgatados, improváveis, escolhidos, agora fazem parte da maior missão que esse universo pode conhecer, a expansão do reino de Deus. Nós estamos vivendo uma revolução. Nós podemos viver o que o Cristo viveu. Nós somos empoderados, capacitados pelo Cristo. O texto diz, até o dia, o verso 2 de Atos capítulo 1, até o dia em que ele foi elevado às alturas, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que ele escolheu. Engraçado. Jesus, depois de ressuscitado, ele decide ficar com os discípulos 40 dias ainda. É por isso que esse período de 40 dias, e a Páscoa é 50 dias depois, o Pentecostes é 50 dias depois, então você vai perceber que os discípulos passam por um período de 10 dias orando até que a promessa de Deus se cumprisse. Mas aqui, por que Jesus fica com seus discípulos ainda 40 dias depois? Por que Jesus se vê como necessidade de ficar com os discípulos dando mandamentos, ensinando?
E mais do que ensinar, recapitulando aquilo que foi ensinado. Jesus ficou 3 anos e meio com os seus discípulos, caminhando, trazendo para perto, instruindo, capacitando. Agora, depois de ressuscitado, Jesus se vê na condição de voltar novamente, chamá-los e falar: deixa eu recapitular tudo que eu falei. Deixa eu ensinar vocês de novo. Quando você pega do verso 3 até o verso 26, tem uma sessão de ensinos que Jesus fala sobre o reino de Deus. Jesus ensina os discípulos: ficar aqui até que. O tempo da mudança é o até que. Enquanto não acontecer, não se mova, não saia, fique aqui. Enquanto não tiver uma direção nova, fique na direção antiga. Enquanto não tiver uma palavra nova, permaneça na palavra antiga, fique aqui. Só que Jesus não está falando nada novo, ele está recapitulando, ele está falando de novo. Ele está usando a pedagogia para poder colocar na mente daqueles discípulos essas verdades. Por quê? Que Jesus se vê na condição de recapitular tudo de novo, porque os discípulos, assim como eu, como você, temos necessidade de repetição. O apóstolo Paulo escrevendo, ele diz: eu não me canso de falar as mesmas coisas, porque a segurança para vocês é pedagógico. Ouvir as mesmas coisas traz segurança. As palavras de Jesus para os discípulos agora têm um outro sentido, porque eles estão ouvindo Cristo antes da ressurreição, eles estão ouvindo Jesus antes da morte. E a maioria deles não creram que o Cristo morreria, muito menos que ele iria ressuscitar. Agora eles estão diante de um Cristo que venceu a morte, meu irmão. A palavra tem um peso diferente. A palavra tem uma realidade diferente. Aquilo salta aos olhos, ele fala: é verdade. O que ele falou é verdade. Então eles viram Jesus que venceu a morte. A fé deles alcançou um nível inimaginável. 40 dias. Tendo o privilégio de aprender com Jesus de novo. 40. Jesus passou por um período de 40 dias na vida dele. Jesus passou por um período de 40 dias antes da início ao seu ministério. Depois do batismo, o texto vai dizer em Mateus capítulo 4, que Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto. Ele foi para o deserto cheio do Espírito, mas a maneira como ele sai, no poder do Espírito. Quando Jesus sai desse período de 40 dias, a fama de Jesus se torna tão notória que todo mundo agora fica sabendo quem ele é. Os discípulos tiveram a mesma experiência. 40 dias. E depois dos 40 dias, eles não foram mais os mesmos. Depois dos 40 dias, eles receberam poder e a vida deles foram completamente transformados. 40 dias, Jesus é assunto aos céus, 10 dias de oração, de clamor, e de repente, quanto menos se espera, quanto menos se imagina, uma segunda-feira comum, ouviu-se do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda aquela casa. Preste atenção. Antes de um crescimento acontecer, é necessário um tempo de preparo. Não ignore o preparo. Não ignore ouvir primeiro antes de fazer. Não ignore ser ministrado antes de ficar de pé para ministrar. Não ignore a possibilidade de ser encorajado, ministrado, ensinado. Não ignore. Nós não damos tanto crédito para o preparo. Nós não imaginamos que o preparo é tão necessário assim. Porque o que Deus vai fazer na sua vida tem a ver com o quão preparado você está. Tem a ver com o quão aberto você está, o quão encorajado você está. Então esse tempo que você está vivendo talvez é um tempo de preparo. É um tempo de Deus colocar verdades dentro de você. É um tempo de Deus estabelecer, mas não ignore. Pode parecer um tempo de seguidão. Pode parecer um tempo indiferente, mas é um tempo que Deus está firmando você. É um tempo que Deus está cavando. É um tempo que Deus está criando estrutura. Vai vir uma outra estação, mas não abra mão da estação que você está vivendo. Se você crê que Deus tem algo poderoso para você, que o Espírito de Deus habita em você, que nós como igreja podemos fazer as obras do Cristo ainda maiores, nós somos chamados para dar continuidade àquilo que Jesus começou a fazer e ensinar. Jesus tem algo aqui nessa cidade. E não vai ser a igreja Atos que vai transformar a Vila Velha. Não, mas tem uma porção, tem uma parte que Deus separou para essa igreja aqui. Tem uma parte que Deus separou para vocês, e dessa parte vocês não têm que abrir mão. Tem uma parte que Deus separou para ser alcançado por esse lugar. Dessa parte nós não abrimos mão. Dessa parte nós faremos o que for necessário. Então ministra, Senhor. Nos encoraja, nos capacita, nos enche de fé.
nos encha de autoridade para irmos. Existe um tempo de estarmos com o Senhor. Existe um tempo de sermos encorajados por Ele. Existe um tempo de termos a nossa fé esticada, direções específicas. Se nós ignorarmos isso, nada vai acontecer. Mas acredite, enquanto você não está vendo, Deus está fazendo. Os discípulos foram encorajados por esse tempo. E pode ser que nesse momento Deus vai te ensinar coisa nova, mas pode ser que Ele vai ensinar de novo aquilo que Ele já te falou. Pode ser que Deus vai recapitular de novo. Pode ser que Deus vai trazer verdade de novo. Aí você vai falar, Deus, por que o Senhor está falando isso? É porque você não aprendeu. Vou te ensinar de novo, vamos lá. Vou desenhar para você entender. Preste atenção, você já teve a sensação de estar passando pelo mesmo lugar? Você já teve a sensação de estar vivendo a mesma coisa a vida inteira? Você fala assim, eu já passei aqui por esse lugar. Gente, eu lembro, de novo, eu estou nisso aqui, a escola de Deus funciona assim. Quem já jogou videogame aqui? Você vai lutando, vai lutando. Aí no final da fase tem quem? O chefão. Se você não vence o chefão, você volta lá para o início da fase. Na escola de Deus, se não passou na prova, volta lá para o início. Porque Deus está mais interessado em aperfeiçoar você do que te usar. Os discípulos encheram o coração de expectativa com aquilo, 10 dias de oração, e quando eles menos esperavam, Lucas diz, de repente, Deus deu aquilo que eles precisavam para continuar o que Jesus começou a fazer e a ensinar. O derramado Espírito estava condicionado à subida de Jesus. O derramado Espírito Santo estava condicionado à ascensão de Jesus. Jesus faz uma promessa no verso 4, dizendo, não saiam daqui, fiquem aqui. Não ausentem, não vão embora, fiquem aqui. Porque do alto vocês serão cheios de poder. O Pai prometeu o derramamento do Espírito, então a igreja deveria esperar. Nós não estamos aqui esperando Deus derramar o Espírito, essa verdade já aconteceu. Nós não estamos aqui aguardando que o Espírito seja derramado, o Espírito já foi derramado. Jesus reforça essas promessas várias vezes, ele diz o Consolador. O Pai vai enviar, vai ensinar vocês todas as coisas. Quando vier o Consolador enviado do Pai, o Espírito da verdade que procede dele, vai dar testemunho de mim. Jesus disse, se eu não for, o Espírito não virá, então é necessário que eu vá. Então não espere de outra maneira, espere com expectativa. Espere com obediência. Não se ausente em Jerusalém, porque Jerusalém foi o lugar do fracasso. Jerusalém foi o lugar da exposição. Jerusalém foi o lugar do aparente fracasso, e Deus vai fazer esse lugar virar o lugar da vitória. O lugar onde o Cristo foi aparentemente vencido, agora é o lugar onde o Cristo está sendo exaltado. Espera, mas espera com perseverança, até que do alto sejais revestidos de poder. Por que precisa do poder do Espírito? Porque sem ele a gente não consegue. Uma igreja sem o poder do Espírito, ela é como alguém tentando falar sem língua. É mais fácil um leão jejuar do que um crente cheio do Espírito ser transformado. No verso 8, o texto se cumpre dizendo, você vai receber poder. E vocês se tornarão a minha testemunha. O que Jesus está fazendo? Está ampliando a visão missionária dos discípulos. Porque a proposta de Jesus é encher a sua igreja de poder, não é para a igreja ficar junta, é para espalhar. A proposta de Jesus é encher a sua igreja de poder, não é para a gente ter um culto poderoso, é para a gente ter uma vida poderosa. A proposta de Jesus é encher a sua igreja de poder, não é para ficar todo mundo junto, é para separar todo mundo. Porque não basta ter esse poder se ele não me impulsiona, se ele não me tira do lugar. Não! Vocês irão se tornar a minha testemunha, martiria. A raiz da palavra mártir. Jesus está dizendo, vocês receberão poder para ir, se necessário for, morrerão por causa disso. Eu estou capacitando vocês a morrerem por causa daquilo que vocês creem. Eu estou dando vocês poder, se necessário for, morrerem por algo. Porque testemunho aqui não é contar um testemunho de vitória de um carro novo, não. É ser mártir. É estar disposto a entregar a cabeça por algo que crê. É estar disposto a renunciar àquilo que deseja por aquilo que você crê.
Jesus então faz essa promessa para aqueles discípulos, eles foram obedientes, ficaram orando, buscando ao Senhor. Meu irmão, olha que honra poder fazer parte desse grupo. Mas olha que honra você poder fazer parte dessa igreja aqui. Olha que honra você poder fazer parte da igreja de Jesus. Olha que honra você ser chamado de corpo de Jesus, da sua igreja. Um membro do corpo de Jesus. Quando eu olho para aqueles discípulos, eu vejo que Jesus transformou a vida de todo mundo e deu para eles a oportunidade de ser um canal, um ponto de inflexão na história que eles estavam contando. A mesma oportunidade acontece hoje. Eles viveram o que Jesus prometeu. E pessoas simples, comuns, colocaram o mundo da época de cabeça para baixo. O que os moveu? A promessa de Jesus. A promessa que Jesus fez, ficai. Eles ficaram. Eu percebo que existem pelo menos duas coisas aqui que a gente precisa ponderar para que a gente possa se tornar essa testemunha. Primeiro, o desejo de sermos uma resposta. Porque Jesus começou a fazer e ensinar, ele não parou e continua fazendo. A questão é, através de quem que ele continua fazendo? Quem é essa pessoa que Deus vai usar para continuar fazendo? Nós temos uma ordem, e toda ordem requer uma resposta. Toda ordem precisa de uma obediência. Deus liberou sobre nós o Espírito, ele foi derramado sobre toda a carne, fomos empoderados. Fomos cheios, somos uma comunidade cheia do Espírito. Somos uma comunidade cheia da palavra. Somos uma comunidade cheia do Cristo, cristocêntrica, saudável, aleluia. Mas para quê? Qual que é a nossa responsabilidade no meio de todo esse processo? Essa palavra responsabilidade vem da raiz da palavra resposta. Qual é a resposta que a gente vai dar? Diante daquilo que Deus faz, qual será a nossa reação? Qual será a nossa atitude? Porque todos que aqui estão foram salvos para, a preposição para indica um objetivo. Nós fomos salvos para quê? Para ficarmos encurralados, pressionados dentro do nosso clube, ou para entendermos que aqui não faz sentido ficarmos todos juntos. Precisamos ir lá para o outro lado. Precisamos entender que nós temos uma responsabilidade. E todas as vezes que nós assumimos a nossa responsabilidade como a igreja de Jesus, se tem um doente, nós somos a cura. Se tem um problema, a igreja é a solução. O mundo está do jeito que está, não é por causa do mundo, é pela omissão da igreja. Todas as vezes que Deus planta uma igreja numa determinada localidade, é porque Deus quer transformar aquela localidade por meio da igreja. A igreja de Jesus é a esperança para esse mundo. Se você crê no que Jesus falou, nós nos levantamos e vamos. Os discípulos agiram de maneira positiva. Eles não só ouviram e ficaram medindo as consequências daquilo que poderia viver. Não, vamos embora. Vamos para Jerusalém, vamos ficar juntos em oração. Eles estavam amedrontados. Eles estavam com medo, porque a semelhança do que fizeram com Jesus poderia fazer com eles também. Isso poderia dispersá-los, mas eles não cederam à pressão, pelo contrário, a Bíblia diz que eles foram cheios de alegria. Eles tiveram obediência e eles tiveram alegria, porque eles viram o Cristo ressuscitado. E depois que eu vi o Cristo ressuscitado, ele venceu a morte e acabou. O texto diz em João capítulo 19, que Jesus ressuscita e os discípulos estão dentro de uma casa trancada. Preste atenção nisso aqui, preste atenção nisso, por favor. Os discípulos estão dentro da casa trancada e o evangelista, ele é cirúrgico quando diz, a porta estava trancada, todo mundo com medo, conversando só pelo WhatsApp, para ninguém ouvir a voz de ninguém. Aí de repente o texto diz que Jesus se apresenta no meio deles e diz, paz seja convosco. Imagina o desespero que não foi, porque a porta estava trancada, só que Jesus está com o corpo ressurreto, ele não está mais limitado ao mal físico, ele atravessa a porta.
Ele não está mais preso às dimensões naturais, ele atravessa. Jesus, detalhe, o evangelista diz no meio. Por que Jesus chega no meio? Porque todas as vezes que Jesus chega no meio, ele se torna o ponto de gravidade da nossa vida. Todas as vezes que Jesus assume o centro da nossa vida, todas as coisas começam a orbitar ao redor de Jesus. Todas as coisas que Jesus vem para o meio, todas as vezes que Jesus vem para o centro da sua vida, o medo vai para a periferia, o engano vai para a periferia, o mal vai para a periferia, porque Jesus ficou no meio. A pergunta é, por que Jesus foi lá? Sabe por quê? Porque a missão de Deus estava encurralada pelo medo. Pastor, o que Jesus foi fazer lá? Ele foi libertar a missão de Deus. Preste atenção nisso. Jesus foi dentro daquela casa, naquele quarto, libertar a missão de Deus, porque a missão de Deus estava presa por causa do medo. E quantos de nós estamos encurralados pelo medo? Paulo vira para Timóteo e diz, Timóteo, não despreze o dom que há em ti, que lhe foi dado pela imposição das minhas mãos. Qual que é o contexto? Deus não nos deu espírito de medo, Deus nos deu espírito de ousadia. O medo tem poder de paralisar você. O medo tem poder para pregar para você. O medo tem poder para dizer o que você vai fazer, o que você não vai fazer. Só que Jesus entra dentro daquele lugar para libertar a missão de Deus, porque a missão de Deus estava presa por causa do medo. Aqueles 11 foi quem Jesus escolheu para espalhar a obra do Cristo. Eles estavam travados. Jesus chegou e falou, a partir de agora mudou o negócio, agora vocês vão. Porque o medo tem poder de nos paralisar. Eles foram a resposta. E a maneira como eles decidiram responder foi pela oração. Vamos orar. Vamos orar. De maneira unânime. Esse período que nós tivemos de oração, não despreze isso aqui não. Isso aqui é ativamento, isso aqui é despertamento, isso aqui é a graça de Deus sendo derramada. Enquanto oramos, Deus age. Enquanto oramos, Deus opera. Alguém já disse, enquanto você trabalha, mas enquanto você ora, Deus trabalha. Você quer ver Deus trabalhando, ora. A igreja se sustentou ao longo da história, não é por conta do louvor, não é por conta da força, é por conta da oração, ora. Estavam todos orando no mesmo lugar. John Wesley diz, me parece que tudo que Deus faz é em resposta de oração. Então se você quer ver Deus agindo, ore. Ore. E o povo começa a orar. E o evangelho começa a espalhar. Mas preste atenção. Deus queria. Pode parecer, preste atenção. Entenda o que eu vou falar. Deus queria, mas para que algo acontecesse era necessário que alguém quisesse também. Deus quer, mas para acontecer alguma coisa aqui é necessário que um deseje também. Deus quer fazer algo através de você, mas para que Deus faça algo através de você é necessário que você queira também. É necessário que você deseje também. É necessário que você ore também. É necessário que aquilo que está no coração de Deus seja transferido pelo seu coração também. É necessário que haja em você o mesmo sentimento que houve no Cristo, porque senão nada vai acontecer. Não adianta Deus querer se a igreja não quer. Não adianta Deus desejar se você não deseja. Deus quer alguém que deseje ser aquilo que Ele chamou para ser. Eles oravam de maneira perseverante, eles estavam ocupados com oração. Eu fico imaginando Jesus depois de carregar ou de caminhar durante 3 anos e meio sobre a terra. Jesus chama esses homens e diz, a partir de hoje está com vocês. Eu estou transferindo, estou dando para vocês o encargo do meu coração. Eu estou dando para vocês a missão que me foi dada, só que agora não é só mais Jesus. Agora não é só mais Jesus, mais 12. Agora é Jesus, 12 mais 120. Agora é Jesus, 12, 120, 3 mil. Agora é Jesus, 12, 120, 3 mil e uma multidão que não pode se contar. Agora é Jesus e uma grande multidão que não para de crescer, porque a missão de Deus é aquela pedra lá da visão de Daniel. É uma pedra cortada do alto sem auxílio de mãos que quebrou aquela estátua no pé e ela não para de crescer e ela tomou o mundo inteiro. Eles começam por onde? Jerusalém. Pastor, mas por que tiveram que orar? Por que não foram logo para a missão? Por que não falaram, olha, nós caminhamos com Jesus 3 anos, nós estamos bom. Nós caminhamos com Jesus por 3 anos, está tudo certo. Não foi suficiente.
É necessário que vocês orem para que o poder seja derramado. Você quer começar do jeito certo? Comece orando. Comece orando. Comece gerando. Comece colocando aquilo diante de Deus. Eles perseveravam orando. Porque quando nós oramos, nós nos enchemos de Deus e nos esvaziamos de nós mesmos. Quando nós oramos, nós estamos abrindo espaço para Deus nos encher. Nós estamos abrindo mão de nós mesmos para que Deus nos enche. Então comece orando. Como que Jesus nos ensina, como igreja, a maneira que vamos nos tornando dependentes de Deus. E como que nós demonstramos que nós somos dependentes de Deus? O período que a gente tem de oração. A oração é esse dependenciômetro. O tempo que nós oramos determina o quanto nós dependemos. É preciso orar. A oração sempre foi um mover fundamental na igreja, na história da igreja. Eu me lembro do texto de Atos, capítulo 17, eu vou caminhar para a conclusão, para o encerramento, quando os discípulos eles são classificados como aqueles que têm transtornado o mundo, chegaram até aqui. O testemunho de Paulo e dos seus amigos chegaram na cidade antes de Paulo chegar lá. Tessalônica ouviu antes de ver. Só que a mensagem que eles pregavam era uma mensagem tão simples, mas ao mesmo tempo tão poderosa, tão transformadora, que eles eram conhecidos como aqueles que estavam transtornando o mundo. Essa palavra transtornar é perturbar, é causar confusão, é transformar, é pegar o mundo e virar de cabeça para baixo e de perna para cima. Não tem como. Onde o verdadeiro evangelho chega, tem transtorno. Onde o verdadeiro evangelho chega, tem transformação. Sabe por quê? Porque a maior propaganda de uma igreja local não é o tamanho do prédio que ela tem, nem quantas pessoas se assentam nas suas cadeiras, são pessoas transformadas. Contra fato não há argumento. Esses homens transformaram o mundo aonde eles estavam. Pastor, mas será que nós recebemos do mesmo Espírito? Sim. E qual que é a nossa responsabilidade? Eu leio esse texto, explico e concluo. Romanos, capítulo de número 8. Você está comigo? Diz amém. Romanos, capítulo de número 8. O verso é o 19. Romanos, capítulo de número 8, o verso é o de número 19. Vamos ler o 18? Porque para mim, tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que há de ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Tem uma tradução que diz que a criação aguarda com expectativa a manifestação ou o aparecimento dos filhos de Deus. Por quê? Por que as coisas criadas, elas aguardam, em segundo o texto, com grande expectativa, o aparecimento, a manifestação, o surgimento dos filhos de Deus? Primeiro a gente precisa definir quem são os filhos de Deus. Todos não são os filhos de Deus. João diz que a todos quanto o receberam, lhes deu poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aqueles que creem no seu nome. Todos nós sabemos que quando Jesus encarna, ele encarna como o primogênito, ou melhor, como o unigênito. Só que depois que ele ressuscita como o primogênito. Então ele ressuscita como o primeiro.
Se tem o primeiro é porque tem o segundo. Se tem o segundo é porque tem o terceiro. Se tem o terceiro é porque tem o milésimo. Jesus se torna o primeiro depois da sua ressurreição, mas depois de Jesus não parou. Filhos de Deus continuam sendo levantados. É por isso que essa reunião é a reunião dos filhos de Deus. O texto diz que quando nós nascemos de novo, nós recebemos poder para nos tornarmos filhos de Deus. Então, enquanto filhos, nós recebemos o poder, a vida de Deus e hoje nós podemos manifestar essa realidade tão poderosa. Uma vez que o Cristo te alcançou, te lavou, te transformou, você nasceu de novo, há uma nova natureza em você, que é a natureza do Filho de Deus. A partir do momento do novo nascimento, existe uma nova natureza, uma nova classe de pessoas, uma nova estirpe de gente, que segundo Paulo, é a igreja. É aqueles lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Então, a partir do Cristo, preste atenção, nós nos tornamos filhos de Deus. Agora, essa nova raça, esse novo tipo de gente, igreja, se torna a esperança para o mundo caído. A igreja se torna a esperança para o homem quebrado. Essas pessoas que se tornaram filhos de Deus, elas se tornam a esperança para o mundo quebrado. É por isso que Paulo está dizendo que a criação aguarda com expectativa a manifestação, o aparecimento, o surgimento. Por quê? Porque todas as vezes que um filho de Deus decide se manifestar, é como se o próprio Cristo se manifestasse. Todas as vezes que um filho de Deus decide se levantar, é como se o próprio Cristo estivesse se levantando. Todas as vezes que a igreja decide se posicionar, é como se o Cristo estivesse se posicionando. E nós aprendemos que quando o Cristo se posiciona, a ordem vem para o meio. E agora, nesse exato momento, nessa cidade, existem centenas, milhares de pessoas esperando você despertar, para que elas vejam Jesus em você. Existem milhares de pessoas agora, esperando que a igreja Atos de Vila Velha se desperte. Que cada membro, que cada filho de Deus assuma a sua responsabilidade, para que elas olhem para nós e vejam o Cristo em nós agora. Há pessoas que estão sem dormir há dias. Todos os dias nós ouvimos histórias de alguém que levantou decidido a se suicidar. Todos os dias nós ouvimos histórias de alguém que se levantou decidido a abandonar a vida. Alguém que perdeu a esperança. Alguém que disse, hoje eu vou acabar com tudo. Mas por quê? Um filho de Deus decidiu levantar. Quem ia suicidar não suicida mais. Quem ia se matar não mata mais. Quem ia abandonar a família não abandona mais. Por quê? Porque um filho de Deus decidiu se manifestar. E quando um filho de Deus se manifesta, é o Cristo se manifestando. Aquele que tinha corda, ele joga a corda fora. Aquele que bebeu remédio, ele joga o remédio fora. Por quê? Porque um filho de Deus se levantou. E eu olhei para ele, eu vi Jesus. E a minha vida foi transformada. Eu posso pregar minha vida inteira. Vão ter pessoas que nunca vão ouvir minha voz. Mas elas vão ouvir a sua. Existem pessoas que nunca vão ouvir minha voz e nem me conhecer. Não estão perdendo nada. Mas elas estudam com você lá na faculdade. Elas moram do seu lado, lá no condomínio que você mora. Ela trabalha junto com você. Porque tem pessoas que só serão alcançadas através de você. E enquanto, preste atenção, por favor. Enquanto você guardar aquilo que te transformou, haverá pessoas do seu lado desistindo. Haverá pessoas do seu lado pensando em dar cabo da vida delas. Enquanto você decidir guardar aquilo que transformou você, vai ter pessoas que vai soltar a mão, vai ter pessoas que vai desistir.
preste atenção, grande é a nossa responsabilidade, porque há uma expectativa da criação aguardando o seu aparecimento. Pastor, é por isso que eu tenho que falar de Jesus? Sim, é por isso. Porque todas as vezes que você fala de Jesus, alguém para de chorar. Todas as vezes que alguém ouve de Jesus, a esperança dele é renovada. Todas as vezes que alguém ouve de Jesus, a vida dele é completamente mudada. Mas o que eu vou falar de Jesus? Fala o que Jesus fez na sua vida. Tem gente esperando uma palavra. Uma palavra, uma palavra. Abra a boca. Empresta a sua boca para Jesus e Ele vai falar através da sua boca. Nós estamos sendo transformados, primeiro em nós, para sermos o meio de transformação através de nós. O mundo está quebrado, está caído, sabe por quê? Porque não houve a manifestação dos filhos de Deus. Deixa eu te dizer algo. Você foi chamado para influenciar o ambiente. Você foi chamado para ser um termostato e não um termômetro. Você não foi chamado para medir a temperatura do ambiente. Você foi chamado para dar a temperatura, o clima daquele ambiente. Todas as vezes que Jesus chegava em um lugar, Jesus nunca foi moldado pelo lugar que ele chegou. Jesus sempre moldava o lugar que ele estava. A grande questão é porque existe uma atmosfera de medo, de incerteza, de que o próximo passo ainda vai ser incerto. Eu não sei como é que vai ser o amanhã, independente de como vai ser o amanhã, eu tenho hoje. E a ação que eu tenho hoje pode mudar a vida. Mas nós não vamos conseguir mudar o mundo, pastor, é verdade. A gente não vai conseguir mudar o mundo, mas a gente consegue mudar o mundo de alguém. A gente consegue mudar o mundo de uma pessoa. Jesus, ele tinha uma habilidade, quando ele chegava nos lugares, Jesus, ele puxava o melhor das pessoas. Jesus tinha uma graça, que ele atraía as pessoas para perto dele. Jesus modelava o lugar que ele chegava. Já se perguntou como é que as pessoas se sentem depois que elas conversam com você? Já se perguntou qual que é o sentimento que é produzido nas pessoas depois de se encontrarem com você? Como é que as pessoas saem depois que conversam com você? As pessoas saíam completamente transformadas depois que encontravam com Jesus. Os caras que iam aprender falaram, não tem como aprender não. Porque ele fala como quem tem autoridade, é diferente. Os filhos de Deus precisam se levantar. A manifestação dos filhos de Deus traz esperança ao mundo. Aqui é o lugar que os filhos de Deus estão sendo preparados. Veja esse lugar como uma incubadora. Esse lugar não é o fim do processo. Igreja não é o fim, igreja é o começo. Jesus olhou para a cidade, o Pedro falou isso aqui mais cedo. Jesus olhou para a cidade, Jesus ficou triste porque aquelas pessoas eram como como ovelhas que não tinham pastores. Sabe para quem que eu estou pregando aqui hoje? Para os pastores da cidade. Os pastores da cidade, ou parte deles, estão sentados aqui nessa cadeira. Acabar o culto, você não está sendo despedido, você está sendo enviado. Porque é responsabilidade nossa pastorear a cidade. Aqui você está aprendendo a ser pastor da cidade. Você é pastor e pastora da cidade de Vila Velha. Por isso que igreja não é o ponto de chegada, igreja é o ponto de partida. O que marca um avivamento não é quando o fogo desce aqui dentro. O que marca um avivamento é quando o fogo espalha lá para fora. Pastor, mas eu estou aqui para ser abençoado. É porque nós temos uma ideia errada da bênção. Você não vai receber uma bênção para ser o que você sonhou. Preste atenção nisso aqui, eu vou concluir agora de verdade. Tudo que Deus te deu, Ele te deu para que você cumpra o seu propósito. Deus não te deu uma bênção para você falar o quão abençoado você é. Não, a bênção que Deus te dá é uma capacitação para que você cumpra o propósito que Ele te deu. Então Ele já te provisionou, já te capacitou com tudo. Você não vai ver nada novo, já está aí dentro. Já está aí dentro. Irmão, sabe o que é ser cheio do Espírito?
Não é receber uma unção poderosa do Espírito, porque não tem como, ele já está dentro de você. Ser cheio do Espírito é você dar espaço para o Espírito encher você dentro. Ser cheio do Espírito não é uma experiência de fora para dentro, mas é uma experiência de dentro para fora. É dar espaço para que o Espírito ganhe mais lugar dentro de você. Deus já te deu a provisão que você precisa para viver o que Ele tem preparado. Já te capacitou. Ele te deu o Espírito. Amém? Você quer ser uma resposta de Deus para esse tempo? Primeira coisa que Deus espera de nós, disponibilidade. Isso é igual pastor. Eu acredito que se Deus tiver que escolher entre disponibilidade e habilidade, Ele vai escolher o disponível, é igual a igreja. Como é que pastor fica? Quem está disponível? Ah, mas o fulano é melhor, mas o fulano aqui está disponível. Vem cá, você está disponível, vem cá que eu vou te usar. Vem cá que eu vou te usar. Eu vou te usar, e você vai preparar, e você vai se tornar alguém melhor. Nós precisamos responder aquilo que Deus nos chamou para fazer. Eu acredito que existem pessoas que estão orando, dizendo: Deus, manda alguém para cá. Preste atenção que você vai lembrar de mim na hora que acontecer. Você vai encontrar com pessoas, elas vão dizer assim: você é a resposta das minhas orações. Eu estava orando para minha família encontrar uma família igual a sua. Eu estava orando para que o meu filho encontrasse uma pessoa como você. Eu estava orando para que alguém como você chegasse na minha casa. E através de você, Deus vai transformar famílias e vai transformar pessoas. Há uma grande expectativa para que os filhos de Deus se manifestem. Você pode ficar em pé no seu lugar? Eu posso orar por vocês? Você pode fechar seus olhos? Há uma pergunta que Deus faz para o profeta Isaías: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? O profeta prontamente respondeu dizendo: eis-me aqui, Jesus, me envia. Preste atenção em algo. Essa profissão que você tem não é só para dizer que você tem uma profissão, é uma missão. Nós estamos em missão, irmãos. Nós somos enviados por Deus para esse mundo em missão. E a nossa missão é tornar o Cristo conhecido. É tornar Jesus conhecido. É que as pessoas tenham os olhos abertos, a vida transformadas a partir de Jesus. É por isso que Jesus usa o pintor, o atendente, o médico, o cabeleireiro. Ele usa o recolhedor de lixo, ele usa o atendente. Ele usa qualquer pessoa, porque nós estamos em missão. Em missão. Deus conecta você com pessoas todos os dias. E aquela pessoa que conecta com você, ela está dizendo: pelo amor de Deus, prega para mim. Pelo amor de Deus, libera uma palavra de esperança sobre mim. Pelo amor de Deus, me ajuda. Me ajuda. A minha oração é para que Deus nos dê clareza. A minha oração é para que Deus nos dê sensibilidade. A minha oração é para que não passe ninguém mais desapercebido. Não faz sentido. Tinha que acontecer, não tinha que acontecer. Tem um propósito, tem uma cristocidência no meio desse negócio todo. Tem alguém orando, dizendo: Deus, manda alguém aqui. Quando você chegar na padaria, você vai perceber. Quando você chegar no supermercado, você vai entender. Quando você chegar naquele lugar, você vai falar: Deus, por que eu vim aqui nesse lugar? Tem um motivo. Tem um propósito. É porque ali alguém está orando, dizendo: Deus, manda alguém aqui. Deus, manda alguém aqui. Eu preciso de um refrigério, eu preciso de um abraço, eu preciso de uma oração. Manda alguém aqui, porque eu preciso. E de repente Deus vai colocar uma palavra no seu coração. Deus vai colocar uma palavra nos seus lábios. Deus vai abrir os seus olhos. E de maneira natural você vai perceber algo poderoso acontecendo. Deus não quer usar só alguns membros do corpo. Ele quer usar o corpo inteiro. Jesus quer usar a igreja dele. Jesus quer usar a sua vida. Jesus não está mais de corpo presente, mas Ele começou a fazer e ensinar, e a responsabilidade de nossa continuar até que Ele venha. Até que Ele venha. Vamos nos gastar e nos deixar gastar até que Ele venha. Que a nossa oração seja: Deus, nós não daremos descanso aos nossos olhos enquanto não vermos a porção que o Senhor nos deu aqui.
enquanto não vemos famílias e mais famílias sendo batizadas, transformadas, famílias e mais famílias sendo alcançadas, Senhor, em nome de Jesus, faça algo através dessa comunidade. Ou continue fazendo, porque algo poderoso está acontecendo aqui. Nós precisamos ter uma consciência do todo. Precisamos ter uma consciência da vocação como igreja, de que o Senhor está fazendo em nós, mas o Senhor não ignora o através de nós. Então faça através de nós, cada um aqui como instrumento, cada um aqui como uma ferramenta, cada um aqui dentro da sua habilidade, cada um aqui no seu jeito, cada um na sua influência, cada um no seu campo de ação. Nós somos missionários em tempo integral. O Senhor nos envia para o cumprimento de um propósito, o Senhor nos envia para vivermos coisas poderosas. Eu abençoo a sua vida. Que não falte ousadia sobre você. Todo espírito de medo, todo espírito de covardia, que ele dê lugar a um espírito de ousadia, de coragem, de fé, seja empoderado em nome de Jesus. Seja despertado em nome de Jesus. Não tenha receio de orar, não tenha receio de liberar a palavra, não tenha receio de abraçar, de trazer para perto, de falar as palavras que o Senhor está colocando nos seus lábios, porque você verá o Senhor agindo. A igreja são as mãos, os pés. A igreja é a maneira que o Cristo decidiu se mostrar, se revelar. E Deus está se revelando nessa cidade através de você. Pai, no nome de Jesus nós oramos. Nós oramos porque temos uma responsabilidade. Nós oramos porque temos algo da parte do Senhor que queima no nosso coração e nós não queremos deixar isso passar. É responsabilidade nossa como igreja, de vivermos tudo aquilo que o Senhor tem preparado para o nosso coração. Que haja um despertamento na comunidade de fé, naquilo que acontece aqui e o que acontece através desse lugar. Pai, o Senhor nos plantou aqui nesse lugar com um propósito muito específico. Existe algo muito poderoso do Senhor fazer aqui nesse tempo, nessa nova estação. Pai, no nome de Jesus, eu peço ao Senhor graça, unção, ousadia, discernimento, clareza da parte do Espírito, e que cada um, dentro da sua função, na sua posição, dentro da sua Jerusalém, Samaria, Judéia, em qualquer lugar que estiver, seja um instrumento poderoso da parte de Deus. Para falar da parte de Deus, uma palavra poderosa. Pai, no nome de Jesus, aqui estão os membros desse corpo que o Senhor quer usar. Ativa os talentos, desperta os adormecidos, levanta-nos com autoridade em nome de Jesus, como igreja, e nós queremos manifestar quem o Cristo é em nós, para que as pessoas sejam transformadas para a glória do Teu nome. Te adoramos, te agradecemos por esse tempo, em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Como é que desliga aqui, Pedro?